O ar da Lisboa noturna carregava o peso das guitarras fado, aquelas cordas que choram segredos antigos como se o Tejo soubesse de todos os amores proibidos. Maria sentiu o coração apertar-se quando Sofia, com os olhos brilhando como as luzes dos bondes amarelos que serpenteavam pelas ruas íngremes de Alfama, se aproximou dela no meio da multidão. Era a noite de Santos Populares e o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao perfume de jasmim que Sofia usava, um aroma que Maria associava agora a noites roubadas e promessas sussurradas. Eu não aguento mais esconder, disse Sofia, a voz tremendo como uma viola desafinada, enquanto pegava na mão de Maria e a puxava para um beco escuro, longe dos fogos de artifício que explodiam no céu como confissões não ditas. Maria, com o vestido azul bordado de rendas que sua avó tecera à mão, sentiu o mundo ruir quando os lábios de Sofia tocaram os seus, um beijo urgente, desesperado, que sabia a vinho verde e a sal das lágrimas iminentes. Mas ali, nas sombras, um flash de celular cortou a escuridão. O irmão de Maria, escondido como um fantasma da tradição, capturara o momento. Vocês vão destruir tudo, murmurou ele, antes de desaparecer na multidão, deixando Maria com o peito em chamas e Sofia com o rosto pálido como as paredes caiadas de uma casa alentejana abandonada. Aquele beijo, breve como o voo de uma gaivota sobre o Tejo, foi o estopim. Na manhã seguinte, a casa de Maria em Belém, com suas janelas de varandas viradas para o mosteiro dos Jerónimos, ecoava com os gritos da família. O pai, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de anos moldando azulejos em fábricas de Sacavém, batia na mesa de carvalho antigo, herança de bisavós que fugiram das invasões napoleonicas. Isto é uma vergonha para o nome da família. O que dirá o padre na missa de domingo? E a tua mãe, que tanto se orgulha das festas de São João em Braga? A mãe, com o rosário entre os dedos e o avental manchado de caldo verde, chorava em silêncio, os olhos vermelhos como as cerejas de Elvas que colhera na juventude. Maria, de joelhos no azulejo frio do chão da cozinha, sentia o peso da cruz invisível que carregava desde a adolescência, quando pela primeira vez notara o jeito como Sofia, sua amiga de infância vinda do Porto para estudar arte na universidade, a fazia curar com um simples olhar. Elas se conheceram nas aulas de História da Arte, admirando os painéis de azulejos no Museu Nacional do Azulejo, onde Sofia desenhava com traços livres e Maria anotava com precisão meticulosa. És como uma tela de Vieira da Silva, dissera Sofia uma vez, rindo, e Maria sentir o coração bater como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mas agora o escândalo se espalhava como o rumor de um incêndio em Pinhal. O irmão, Manuel, um bancário casado com 3 filhos e devoto das procissões de Nossa Senhora de Fátima, enviara a foto para o grupo familiar no WhatsApp com a legenda A Desonra da Nossa Sangue. Primos de Évora, tias de Coimbra, até a avó em Faro, todos opinavam, julgando com a severidade de quem cresceu sob o jugo do salazarismo, onde o amor fora ditado por convenções e não por corações. Maria, formada em literatura portuguesa pela Universidade de Lisboa, sonhava em escrever sobre os amores de Camões, mas via agora sua própria história reduzida a um sussurro condenatório. Eu te amo, Sofia. Mais que tudo, escrevera ela num bilhete escondido na mochila da amiga, antes de ser trancada no quarto como uma princesa de contos medievais. Sofia, do outro lado da cidade, no seu apartamento apertado no bairro Alto, onde as paredes ecoavam com o fado de Amália Rodrigues tocado em vinil rachado, chorava enquanto embalava os seus desenhos, retratos de Maria com olhos de azeitona, sorriso tímido, inspirados nas madonas renascentistas que estudara. Ela era filha de um pescador do Douro, homem de poucas palavras que ainda cantava ranchos folclóricos nas festas de São João e de uma costureira que bordava mantilhas para as romarias de Viana do Castelo. Para eles, o amor de Sofia era uma heresia, um desvio da linhagem que esperava netos correndo pelas vinhas do Dão. Os dias seguintes foram um tormento lento, como o adejar de folhas secas no outono minhoto. Maria foi proibida de sair, vigiada como uma relíquia na igreja de São Roque. Recebia mensagens de Sofia por um canal secreto, fragmentos de poesia roubados de Florbela Espanca. Eu sou a nau sem leme, tu o mar sem fim. Mas o pai, consultando o confessor da paróquia, planejava um noivado forçado com o filho de um amigo, um engenheiro de Setúbal que colecionava garrafas de Porto como troféus. É pelo teu bem, filha. O mundo não perdoa aberrações, disse ele, a voz rouca como o vento nos moinhos de vento de Campo Maior. Maria sentia a alma rasgar-se. Ela, que amava as tardes passadas com Sofia nos jardins do Palácio da Ajuda,
recitando versos de Sofia de Melbrenner sob as laranjeiras em flor, agora via o futuro como uma prisão de grades douradas. Uma noite, enquanto a família dormia ao som distante dos grilos de Sintra, Maria escapuliu pela janela, o coração martelando como o tambor de uma sardinhada. Encontrou Sofia à espera num táxi clandestino, as malas preparadas com o essencial, um colar de filigrana minhota, um caderno de esboços e o sonho de uma vida sem correntes. A fuga começou sob a lua cheia de julho, quando o calor de Lisboa se tornava sufocante como um abraço indesejado. Elas pegaram um comboio noturno para o sul, rumo ao Algarve, terra de falésias avermelhadas e águas turquesas que pareciam prometer redenção. No vagão, apertadas num banco de veludo gasto, Sofia traçava mapas imaginários na palma da mão de Maria, sussurrando planos de uma casa pequena em Tavira, perto das salinas onde o sal se cristaliza como lágrimas purificadas. Lá ninguém nos julgará. Só o mar e as gaivotas, disse ela, os olhos faiscando como as estrelas sobre o Guadiana. Maria, com o medo ainda colado à pele como a umidade do Tejo, ria baixinho, recordando as histórias da avó sobre as moras encantadas que viviam nas grutas de Benagil, amando em segredo sob o manto da noite. O comboio chocalhava como uma canção de embalar, passando por campos de sobreiros no Alentejo, onde o montado sussurrava segredos ancestrais. Elas partilhavam um pão de milho com queijo de serpa, roubado da cozinha de Maria, e um gole de medronho que Sofia trouxera do Porto, ardente como a paixão que as unia. Ao amanhecer, Faro as recebeu com o cheiro de figos maduros e o canto dos melros nos pomares. Alugaram um quarto numa pensão modesta em Lagos, com vista para a Ponta da Piedade, onde as rochas esculpidas pelo Atlântico pareciam esculturas de um deus pagão esquecido. Ali, pela primeira vez, puderam ser elas mesmas. Maria lia em voz alta certos dos Lusíadas, imaginando-as como heroínas de épicos perdidos, enquanto Sofia pintava aguarelas das falésias, capturando luz dourada que banhava o mar como um bálsamo. Os dias fundiam-se em rituais simples, impregnados da alma portuguesa, manhãs de pastel de nata na padaria local, tardes passeando pelas ruas empedradas de Sagres, onde o vento carregava ecos de navegadores como Vasco da Gama, homens que desafiaram oceanos por amor à aventura. Sofia ensinava Maria a dançar o fandango alentejano, rindo quando os pés dela tropeçavam nas pedras irregulares, e Maria retribuía com histórias de fadas lisboetas, tecendo narrativas onde o amor vencia as sombras da Inquisição. Mas a idílica bolha estourou como uma onda traiçoeira. Uma semana após a chegada, um telefonema de Manuel, o irmão de Maria, irrompeu no paraíso. Eu sei onde estás. O dono da pensão é primo distante. Volta ou manda a polícia dizer que foste raptada. A voz dele era venenosa como o veneno das cobras de São Vicente e Maria sentiu o chão fugir sob os pés. Sofia, ao lado, empalideceu, recordando a própria família. O pai, que ainda esperava que ela se casasse com o filho do armador local, e a mãe, que bordava lençóis de noiva como se o destino fosse fio e agulha. A traição do irmão não era só familiar, era o eco da sociedade que as sufocava, aquela teia de olhares enviesados nas feiras de Orém, de murmúrios nas confecções de Guimarães. Ele nos encontrou porque alguém sempre encontra, murmurou Sofia, os punhos cerrados como conchas na maré baixa. Maria, com o coração em pedaços, abraçou-a forte, sentindo o calor do corpo dela como âncora num mar de tormenta. A pressão social, que começara como sussurros em Alfama, agora rugia como o levante de um furacão atlântico. Amigas de infância, que outrora partilhavam segredos nas festas de São Martinho com castanhas assadas, agora enviavam mensagens de repúdio. Pensa na tua alma, Maria. Isto não é de Deus. Até o professor de literatura na universidade, um homem que citava a pessoa como oráculos, escreveu um e-mail velado. O amor deve ser discreto, como os heterónimos. Sofia, mais rebelde, confrontou o pai por videochamada, o ecrã tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Eu amo uma mulher, pai. É quem eu sou, como o Douro é rio e não lago. Ele, com o rosto enrugado pelo sol das vindimas, balançou a cabeça. Tu és minha filha, mas isto é contra a terra que te gerou. As lágrimas dele, raras como chuva em agosto no Alentejo, feriram mais que palavras. A família de Sofia, enraizada nas tradições do Minho, via o amor delas como uma praga, uma mancha na tapeçaria das romarias e das danças de espadas em Miranda do Douro.
Numa noite de lua nova, quando as estrelas pareciam conspirar em silêncio, elas decidiram fugir mais longe, para o interior, rumo às serras de Monchique, onde as laranjas florescem em invernos amenos e as fontes murmuram canções antigas. Deixaram Lagos num autocarro poeirento, as malas leves como promessas, parando em vilarejos onde o tempo parara, Caldas de Monchique, com suas águas termais que curam feridas da alma. Ali, num hotel rústico de pedra e era, encontraram refúgio temporário. Sofia começou a trabalhar como guia turística, contando lendas das rainhas mouras que amavam em segredo nas grutas, enquanto Maria dava aulas particulares de português a expatriados ingleses, recitando poemas de Antero de Quental sobre liberdades negadas. Os momentos íntimos eram tecidos de delicadeza, mãos entrelaçadas ao pôr do sol sobre Foia, o pico mais alto do Algarve, onde o vento sussurrava ficai como um deus benevolente, noites de conversa junto à lareira, partilhando medos como vinho do Porto envelhecido. Contudo, o passado era um cão de caça incansável. Manuel, obcecado por salvar a irmã, contratou um detetive particular, um homem de Faro conhecido por rastrear devedores nas tabernas de Olhão. Ele as encontrou numa feira de artesanato em Silves, onde Sofia vendia os seus desenhos de azulejos estilizados com motivos lésbicos sutis, como flores entrelaçadas. O confronto foi brutal. Manuel surgiu como um touro de tourada em Évora, agarrando o braço de Maria e arrastando-a para longe. Tu vens comigo agora. Isto acaba, gritou ele, ignorando os olhares curiosos dos locais, que murmuravam sobre dramas de família. Sofia, com o sangue a ferver como o caril de ameijoas em Setúbal, interpôs-se, os olhos flamejantes. Ela não é tua propriedade, Manuel. É uma mulher livre, como as que cantavam fado desafiando reis. A briga atraiu a polícia local e, num instante, o romance delas se tornou notícia num jornal regional. Escândalo lésbico choca a comunidade algarvia. A traição de Manuel não era só pessoal, era o reflexo de uma sociedade ainda marcada pelas sombras do passado, onde o casamento era contrato e o amor, luxo para heterossexuais. Maria, detida brevemente na esquadra de Lagos por perturbação da ordem, sentiu o desespero como o abismo da boca do inferno em Cascais. Soltaram-na com uma advertência: volte para a família, menina, mas o dano estava feito. Sofia, ferida na alma, questionou pela primeira vez: vale a pena lutar contra o mundo inteiro? Elas se refugiaram numa cabana isolada nas encostas de Monchique, cercadas por medronheiros selvagens e o perfume de eucaliptos. Ali, no silêncio quebrado só pelo riacho, o amor delas renasceu das cinzas, mais profundo, mais resiliente. Maria escreveu cartas para o irmão, não de ódio, mas de perdão. Tu ages por medo, Manuel, como nosso avô temia o mar. Mas o amor não afunda, ele navega. Sofia, com pinceladas furiosas, criou uma série de pinturas, fugas algarvias, retratando mulheres como sereias desafiando tempestades, inspiradas nas lendas de Odmira. O clímax irrompeu numa tempestade de verão quando o pai de Maria, impulsionado por Manuel, viajou ao sul e encontrou-as na cabana, o rosto marcado pela viagem de autocarro de Lisboa a Faro, os olhos injetados como os de um toureiro ferido. Eu vim buscar-te, filha. Mas vi as tuas cartas. Ele pausou, olhando para Sofia com uma mistura de repulsa e curiosidade. Tu a fazes feliz? Sofia, de pé como uma oliveira centenária, assentiu, mais que o sol ao arrozal do Baixo Mondego. O pai, homem de poucas palavras forjadas no trabalho braçal, sentou-se à mesa rústica e contou histórias da juventude, amores proibidos durante a ditadura, sussurros em cavos de vinho no Douro. Eu perdi um amigo por causa disto. Não perco uma filha. Lágrimas escorreram, salgadas como bacalhau de consoada, e pela primeira vez, ele estendeu a mão a Sofia. Cuida dela como eu não soube. A reconciliação não foi imediata, como o florescimento lento das amendoeiras em fevereiro. Manuel, confrontado pelo pai, confessou a traição como um pecado na confissão. Eu tinha medo pelo nome da família, mas era o meu orgulho que falava. Ele partiu, mas prometeu silêncio, um pacto frágil como o vidro de Murano em Veneza, mas genuíno. A mãe de Maria, ao telefone, chorou de alívio misturado a dúvida, enviando um pacote com rendas de peniche e uma nota. O amor é como o fado, dói, mas cura.
Sofia, por seu lado, reconectou-se com a família no Porto via cartas ilustradas, descrevendo Algarve como um paraíso onde o amor brota como água de fonte. O pai dela, num gesto inesperado, enviou uma garrafa de vinho do Porto de 1963, vintage do ano em que nasceu a Revolução dos Cravos, símbolo de liberdades conquistadas. Meses passaram e o romance delas amadureceu como queijo de azeitão, cremoso e complexo. Elas se estabeleceram em Tavira, numa casa de paredes brancas com jardim de buganvílias, perto do rio Gilão que serpenteia preguiçoso para o mar. Maria publicou um livro de contos, Amores de Azulejo, inspirado na sua jornada, narrativas de mulheres portuguesas que amam além das convenções, de rainhas medievais a poetisas modernas, tecidas com fios de fado e folclore. Sofia abriu uma galeria pequena, expondo obras que celebravam o feminino lésbico na tapeçaria cultural portuguesa, de Safo reinterpretada em azulejos a sereias do Tejo. A comunidade local, inicialmente sussurrante, acolheu-as aos poucos. Na festa de São Teotónio, dançaram de mãos dadas entre os ranchos e na missa de domingo, o padre citou o Cântico dos Cânticos como hino ao amor divino em todas as formas. A pressão social não desaparecera, era como as marés do Atlântico, subindo e descendo. Ainda havia olhares enviesados nas tabernas de Vila Real de Santo António, murmúrios em feiras de artesanato sobre essas duas estrangeiras, apesar de serem tão portuguesas quanto pastéis de Belém. Mas elas aprenderam a navegar, com a resiliência de quem sobreviveu a terremotos como o de 1755. Numa noite de verão, sentadas na varanda com vista para as Ilhas Barreiras, Sofia pegou na mão de Maria. A fuga nos salvou, mas o que despertou foi mais que paixão, foi a coragem de ser. Maria sorriu, os olhos refletindo as estrelas, e o mundo, devagar, aprende a amar conosco. O legado delas espalhou-se como sementes de pinheiro ao vento. Jovens de Lisboa e Porto, lendo os contos de Maria ou vendo as pinturas de Sofia, encontravam eco nas próprias lutas. Numa conferência em Coimbra, Maria falou sobre a humanidade do amor que é na cultura portuguesa. Somos filhas de Inês de Castro, amores que desafiam tumbas, de Amália, vozes que choram liberdades. Sofia, ao lado, expôs uma tela final, duas figuras entrelaçadas contra o horizonte do Tejo, titulada Paixões Despertas. O auditório aplaudiu, não como julgamento, mas como abraço. Anos depois, na velhice, com cabelos prateados como as areias de Comporta, elas voltaram à Alfama para uma noite de fado. Sentadas num tasco enfumaçado, ouviram uma fadista jovem cantar sobre amores impossíveis e Maria sussurrou: o nosso foi possível porque fugimos, não do mundo, mas para dentro dele. Sofia, com a mão no joelho dela, respondeu: e o mundo fugiu conosco, para um lugar melhor. O fado terminou e o aplauso veio como ondas suaves, um mar de aceitação ganha o pulso. Naquele momento, souberam que o amor, como Portugal, era terra de contrastes, de falésias dramáticas e baías serenas, de tristezas profundas e alegrias eternas. E elas, tecelãs dessa tapeçaria, haviam bordado o fio mais belo.